Os segredos ocultos que os maçons Grau 33 descobriram no Egito. O grão-mestre Albert Pike está diante do sarcófago de Khufu na Grande Pirâmide. São 3 da manhã de 15 de outubro de 1870. Suas mãos tremem como folhas antes da tempestade que destrói mundos inteiros, enquanto segura um papiro que brilha com hieróglifos dourados sob a luz da tocha. Os símbolos parecem pulsar como estrelas vivas. Em segundos, ele pronunciará as palavras que foram guardadas por 4.500 anos. Palavras que podem reescrever tudo o que a humanidade acredita sobre poder, consciência e o verdadeiro propósito da existência humana. Mas como chegamos aqui? Como um homem nascido nas montanhas do Arkansas se encontrou sozinho no coração da pirâmide mais misteriosa do mundo, decifrando os segredos que faraós levaram para o túmulo? Tudo começou 6 meses antes, quando Pike recebeu uma carta lacrada com cera vermelha. Uma carta que mudaria não apenas sua vida, mas o destino oculto da maçonaria para sempre. Se esta história já está te impactando profundamente, deixa um like agora mesmo. Você vai querer lembrar exatamente onde encontrou esses segredos ancestrais. Porque o que Pike está prestes a descobrir não é apenas história. É o manual perdido de como seres humanos comuns podem despertar poderes que nem sabiam que existiam dentro de si. E hoje, você vai reviver cada momento dessa revelação impossível. Era 1870. A maçonaria vivia seu momento mais influente da história. Presidentes, imperadores, filósofos e cientistas compartilhavam os mesmos rituais secretos. Mas Albert Pike, advogado brilhante e general confederado, sentia que algo estava faltando. Mesmo sendo um dos maçons mais respeitados da América, ele percebia que os rituais modernos eram apenas sombras de algo muito mais poderoso. Pike havia dedicado anos estudando tradições esotéricas, cabala judaica, misticismo cristão, filosofia hermética. Mas todas essas tradições apontavam para uma mesma origem: o Egito Antigo. Era como se toda a sabedoria ocidental fosse apenas um eco distante de conhecimentos perdidos nas areias do Nilo. Em abril de 1870, Pike estava em seu escritório em Washington quando chegou a carta. Papel pergaminho amarelado, lacre de cera vermelha, com um símbolo que ele reconheceu imediatamente: o olho de Horus dentro de um triângulo. A carta vinha de Londres, assinada apenas como um irmão da tradição primordial. A carta era perturbadora. Falava de documentos descobertos durante as escavações de Auguste Mariette no Serapeum de Saqqara. Papiros intocados por milênios, guardados em câmaras secretas que nem os arqueólogos oficiais conheciam. O remetente afirmava que esses documentos revelavam os verdadeiros rituais iniciáticos dos antigos mistérios egípcios. Rituais que a maçonaria havia preservado de forma fragmentada e incompleta. Os graus que conhecemos, dizia a carta, são apenas preparação. O conhecimento real foi dividido e escondido. Mas agora chegou o tempo da reunificação. Se você busca a verdade além dos véus, encontre-me no Cairo no dia da lua nova de setembro. Pike sabia que poderia ser uma armadilha, uma fantasia de algum ocultista delirante. Mas algo no tom da carta, na precisão dos detalhes maçônicos mencionados, na própria qualidade do papel e da tinta. Tudo indicava que o remetente possuía conhecimentos e recursos extraordinários. Durante semanas, Pike pesquisou tudo sobre Auguste Mariette e suas descobertas no Egito. O que encontrou o deixou ainda mais intrigado. Mariette havia realmente descoberto câmaras secretas no Serapeum, mas seus relatórios oficiais pareciam deliberadamente vagos sobre o que havia sido encontrado lá. Pike chegou ao Cairo em setembro de 1870. A cidade fervilhava com a energia de descobertas arqueológicas. Era o auge da egiptologia, mas também o período em que muitos segredos antigos estavam sendo expostos pela primeira vez em milênios. No Hotel Shepherd's, Pike encontrou seu correspondente misterioso. Era Sir John Fellows, um aristocrata inglês que se apresentou como maçom do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, mas também como membro de uma linhagem ainda mais antiga, os Guardiões da Tradição Primordial. Fellows
Era um homem de uns 60 anos, com olhos que pareciam guardar séculos de conhecimento. Falava com a autoridade de quem havia passado décadas estudando, não apenas textos antigos, mas praticando técnicas iniciáticas que a maioria considerava perdidas para sempre. Pike, disse Fellows naquela primeira noite, enquanto tomava um chá em seu quarto com vista para o Nilo, a maçonaria preservou os símbolos, mas perdeu as práticas. Guardamos as formas, mas esquecemos a substância. Os antigos egípcios não construíam pirâmides apenas como tumbas, construíam máquinas de transformação da consciência humana. Fellows abriu uma maleta de couro e retirou fotocópias de hieróglifos que Pike nunca havia visto. Não eram os hieróglifos decorativos dos templos turísticos. Eram textos técnicos, manuais práticos, que descreviam com precisão científica como utilizar geometria sagrada, frequências sonoras e estados alterados de consciência para despertar capacidades latentes da mente humana. Estes textos, continuou Fellows, foram encontrados em 3 câmaras diferentes, uma no Serapéum, outra sob a Esfinge e a terceira, bem, a terceira você verá pessoalmente. Durante os próximos 5 dias, Fellows conduziu Pike através de uma educação iniciática como nenhuma outra. Não eram teorias ou filosofias abstratas. Eram métodos práticos, testados e refinados ao longo de dezenas de gerações de iniciados egípcios. O primeiro segredo era sobre geometria sagrada aplicada. Os antigos egípcios haviam descoberto que certas proporções matemáticas, especialmente a razão áurea e as sequências de Fibonacci, quando aplicadas na arquitetura, criavam campos de ressonância que facilitavam estados expandidos de consciência. A Grande Pirâmide, explicou Fellows mostrando diagramas detalhados, não é apenas uma tumba, é um amplificador de consciência. Cada ângulo, cada medida foi calculada para criar uma experiência interior específica. Os faraós não eram enterrados lá, eram transformados lá. O segundo segredo era sobre o poder do som. Os hieróglifos descreviam técnicas precisas de entonação, não mantras genéricos, mas frequências específicas que correspondiam a diferentes centros de energia no corpo humano. Pike aprendeu que os antigos chamavam isso de palavras de poder e que resquícios dessas técnicas ainda existiam nos rituais maçônicos modernos. O terceiro segredo era o mais revolucionário. Os egípcios haviam mapeado estados de consciência como se fossem territórios geográficos. Eles sabiam exatamente como navegar entre diferentes níveis de percepção, como acessar memórias ancestrais, como expandir a awareness além dos limites individuais. Pike, disse Fellows no 5º dia, tudo o que você aprendeu na maçonaria, os símbolos, os graus, os rituais, são preparações para isso. Agora, você está pronto para a experiência direta. Mas Pike hesitou. Era uma coisa estudar textos antigos, outra completamente diferente era submeter-se a práticas que poderiam alterar permanentemente sua percepção da realidade. Ele era um homem de razão, um advogado, um estudioso. E se essas técnicas fossem perigosas? E se fossem apenas superstições elaboradas? Seu ceticismo é saudável, disse Fellows, mas lembre-se, você veio até aqui porque sentia que algo estava faltando. A maçonaria moderna preservou a forma, mas perdeu o poder. Você quer apenas continuar repetindo rituais vazios ou quer experimentar o que esses rituais originalmente produziam? Se você está sentindo essa tensão entre ceticismo e curiosidade, compartilha nos comentários. Qual é o maior mistério que você gostaria de desvendar sobre si mesmo? Pike passou uma noite inteira em seu quarto, lutando com suas próprias resistências. Por um lado, sua formação racional rejeitava a ideia de que técnicas milenares pudessem ter efeitos reais sobre a consciência. Por outro lado, sua experiência como maçom o havia ensinado que existiam forças sutis operando além da percepção comum. Na manhã seguinte, Pike tomou sua decisão. Estou pronto, disse a Fellows, mas quero entender exatamente o que vamos fazer. Fellows sorriu. Vamos à Grande Pirâmide, mas não como turistas,
Vamos entrar pela entrada secreta que os antigos iniciados usavam, e você vai experimentar o que os hieróglifos descrevem como a morte e renascimento na Câmara do Rei. Na noite de 14 de outubro, Pike e Fellows saíram discretamente do Cairo em direção a Gizé. Fellows havia subornado os guardas, uma prática comum na época, e eles tinham a pirâmide completamente para si. Mas em vez de usar a entrada turística, Fellows conduziu Pike a uma abertura quase invisível na face norte da pirâmide, escondida atrás de blocos de pedra que pareciam naturalmente deslocados. Esta entrada, explicou, leva diretamente à câmara subterrânea, que era usada para a fase inicial da iniciação. Desceram por passagens estreitas que não constavam em nenhum mapa arqueológico. O ar estava carregado de uma energia palpável, como se as próprias pedras guardassem memórias de milhares de iniciações realizadas ali ao longo dos séculos. Na câmara subterrânea, Fellows havia preparado um ritual baseado nos textos encontrados no Serapeum. Não era um ritual teatral como os da maçonaria moderna. Era uma sequência técnica de respiração, concentração e entonação destinada a induzir um estado específico de consciência. Pike, disse Fellows, o que você vai experimentar agora não é fantasia nem autossugestão. É uma tecnologia da consciência desenvolvida ao longo de milênios. Confie no processo. Pike seguiu as instruções. Posicionamento corporal específico, padrão respiratório rítmico, entonação de sequências sonoras que correspondiam aos hieróglifos que haviam estudado. Gradualmente, sua percepção começou a se alterar. O que Pike experimentou naquela câmara desafiou tudo o que ele acreditava sobre os limites da consciência humana. Primeiro, houve uma expansão da percepção visual. Ele começou a ver padrões de energia em torno dos objetos, como se tudo tivesse uma aura luminosa pulsante. Depois, veio uma experiência ainda mais extraordinária. Pike começou a acessar memórias que não eram suas. Via cerimônias de iniciação realizadas na mesma câmara séculos antes. Sentia as emoções e pensamentos de antigos iniciados. Compreendia instintivamente o significado de símbolos que sempre havia estudado intelectualmente. Meu Deus, murmurou Pike. É como se toda a história da tradição esotérica estivesse armazenada nas próprias pedras desta pirâmide. Fellows assentiu gravemente. Os antigos chamavam isso de registros akáshicos, a memória universal preservada em locais de poder. Você está acessando a experiência direta de gerações de iniciados. Mas a experiência mais transformadora ainda estava por vir. Pike percebeu que sua consciência não estava limitada ao seu corpo físico. Podia projetar sua awareness para diferentes partes da pirâmide, experimentar a estrutura como se fosse uma extensão de seu próprio sistema nervoso. Agora você entende, disse Fellows, por que os antigos construíam essas estruturas. Não eram apenas monumentos, eram instrumentos de evolução da consciência humana. Chegamos ao momento que abriu nossa jornada. Pike está diante do sarcófago de Khufu, na Câmara do Rei. São 3 da manhã de 15 de outubro de 1870. Mas agora você entende o que o trouxe até aqui. O que ele aprendeu, o que está prestes a descobrir. Fellows havia conduzido Pike através da grande galeria até a Câmara do Rei para a fase final da iniciação. O sarcófago de granito não era um túmulo. Era um instrumento de ressonância projetado para amplificar estados expandidos de consciência. Pike estava segurando o papiro com hieróglifos dourados que Fellows havia guardado para este momento final. Eram as instruções para o que os textos chamavam de a grande obra, a transformação completa da consciência humana ordinária em consciência iniciática. Pike, disse Fellows, sua voz ecoando pelas paredes da câmara. O que você experimentou até agora foi apenas preparação. Agora vem o verdadeiro teste. Você está pronto para transcender completamente as limitações da consciência individual? Pike hesitou por apenas um instante. Tudo em sua vida o havia preparado para este momento. Seus estudos maçônicos, suas pesquisas esotéricas, sua busca incansável pela verdade, além das aparências. Estou pronto, respondeu. Fellows instruiu Pike a deitar-se no sarcófago. Os hieróglifos descrevem isso como morte iniciática.
você vai experimentar a dissolução completa do ego individual, seguida pelo renascimento como consciência universal. Pike seguiu as instruções finais, entonação de palavras de poder que criavam vibrações específicas na câmara de granito, visualização de símbolos geométricos que direcionavam a energia da pirâmide, abertura total da percepção para receber a transmissão direta dos antigos mestres. O que aconteceu a seguir transformou Pike não apenas como maçom, mas como ser humano. Pike experimentou o que os textos egípcios descreviam como união com o Ka divino, a fusão da consciência individual com a consciência universal. Por alguns momentos eternos, ele não era mais Albert Pike, o advogado do Arkansas. Era consciência pura, conectada com toda a sabedoria que havia fluído através da tradição iniciática ao longo de milênios. Nesse estado, Pike recebeu compreensões que transformariam sua vida e sua obra. Viu que a maçonaria havia preservado fragmentos de um sistema completo de evolução da consciência. Entendeu que os graus, símbolos e rituais eram codificações de técnicas práticas para despertar potenciais humanos latentes. Mais importante ainda, Pike recebeu o que ele chamaria depois de a visão do templo universal. A compreensão de que todas as tradições esotéricas autênticas eram ramos de uma única árvore de sabedoria que tinha suas raízes no Antigo Egito. Quando Pike emergiu da experiência, estava transformado. Fellows podia ver nos seus olhos que algo fundamental havia mudado. Agora você entende, disse Fellows, por que os antigos guardavam esses segredos. Não era elitismo, era responsabilidade. Estes conhecimentos podem transformar a humanidade, mas apenas quando aplicados com sabedoria e maturidade espiritual. Pike passou os próximos 2 dias no Egito, integrando o que havia experimentado. Fellows lhe mostrou outros locais onde a tradição primordial havia deixado seus ensinamentos. Câmaras secretas sob a esfinge, textos ocultos no templo de Dendera, inscrições codificadas em Idfu. Quando retornou à América, Pike tinha uma missão: reformular os graus superiores da maçonaria para preservar e transmitir os ensinamentos autênticos que havia recebido no Egito. O trabalho de Pike resultou na criação dos modernos graus do rito escocês, especialmente os graus superiores ao trisésimo, que contém codificações dos ensinamentos egípcios que ele havia recebido. Mas Pike fez mais do que isso. Estabeleceu uma rede secreta de iniciados que continuariam preservando e transmitindo esses conhecimentos através das gerações. Hoje, esses ensinamentos continuam sendo transmitidos nos mais altos graus da maçonaria, especialmente no grau triseisincriceiro. Mas você não precisa ser maçom para aplicar os princípios fundamentais que Pike descobriu no Egito. Os segredos que Pike descobriu podem ser resumidos em 3 princípios práticos que você pode aplicar imediatamente. Primeiro, geometria sagrada pessoal. Use proporções áureas na organização do seu espaço pessoal, desde a disposição dos móveis até a estruturação do seu tempo diário. Os antigos sabiam que viver em harmonia com essas proporções facilita estados expandidos de consciência. Segundo, palavras de poder modernas. Desenvolva práticas de entonação consciente, desde como você fala consigo mesmo até como você comunica com outros. Sua voz é um instrumento de transformação da realidade. Terceiro, navegação consciente dos estados internos. Aprenda a reconhecer e direcionar seus diferentes estados de consciência. Os antigos mapearam esses territórios interiores com precisão científica. A tradição que Pike redescobriu no Egito continua viva. Cada pessoa que aplica esses princípios com sinceridade e dedicação se torna um elo na corrente dourada de transmissão que conecta os buscadores modernos com a sabedoria ancestral. Você está sendo convidado a se tornar parte dessa linhagem, não através de rituais secretos ou organizações exclusivas, mas através da aplicação prática de conhecimentos que podem transformar sua vida e, através de você, contribuir para a evolução da consciência humana. Se esta jornada ancestral despertou algo profundo em você,
Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual foi sua maior revelação. Sua transformação pode inspirar milhares de almas que, como você, buscam a verdade além dos véus da realidade comum. O legado de Pike e dos antigos mestres egípcios vive através de cada pessoa que escolhe despertar para seu verdadeiro potencial. Você é o próximo elo nessa corrente dourada de sabedoria que atravessa os milênios, conectando o passado ancestral com o futuro da humanidade. O olho de Horus que vê através do tempo está aberto. A pirâmide da consciência está sendo reconstruída. E você agora é tanto arquiteto quanto pedra angular dessa grande obra de transformação universal.